Olá, viva! Bem-vindos ao 11º programa do Plataforma Associativa. A Águeda vai receber o Friendship Tour, uma maratona de cycling de 4 horas, com bicicletas estacionadas ao ar livre junto ao Rio Águeda. O próximo sábado marca assim o regresso desta iniciativa, que traz à Águeda praticantes praticamente de todo o país. Abrimos esta plataforma associativa com a Associação Ride by Nature de Águeda, promotora do Friendship Tour. Bem-vindos, Mário Carvalho, Presidente da Associação, Ricardo Inês, Instrutor de Cycling. Obrigado. O que é que a Associação pode esperar do evento deste ano? Portanto, a Associação, no seguimento dos últimos anos que tem-se realizado este evento, espera que haja uma participação em massa e que traga alguma alegria e divertimento ao espaço Beira-Rio da cidade, que está enfeitado e está em festa, e que as pessoas venham se divertir. E, essencialmente, o que nós esperamos é que passem um bom momento em contacto com a natureza, neste caso a Associação Ride by Nature, que promove eventos relacionados com a natureza, sempre ao ar livre e que tenham esse contacto e essa... Liga o desporto à natureza. Exatamente. Ricardo Inês, as inscrições estão a correr... Não, as inscrições já terminaram Já? no dia 30 de junho. Felizmente vamos ter novamente casa cheia. Tivemos as inscrições abertas desde fevereiro até julho, encerraram no dia 30. Quantas pessoas vão participar? Pessoas em si, estamos cerca de 400, 430. É dentro do esperado? É dentro do esperado. Sim, porque nós temos sempre a inscrição individual e a inscrição dupla. E as pessoas, vamos para a quinta edição, as pessoas tiveram sempre essa opção após a segunda edição, ou seja, bicicleta individual ou bicicleta partilhada por duas pessoas, e na fase inicial tínhamos muitas pessoas a procurar a bicicleta dupla, com aquele receio de não aguentar as 4 horas. O que, ao contrário deste ano, não. As pessoas procuraram muito a bicicleta individual porque o espetáculo em si, o evento em si, proporcionam 4 horas de pura diversão e que passam a correr e aquela sensação de esforço e de cansaço passa. O que é que puxa as pessoas para virem ao Friendship Tour? A Friendship Tour, quando eu organizo a Friendship Tour, também juntamente com outro membro, que é o Humberto, a Friendship Tour não é só uma maratona de cycling. Nós identificamos a Friendship Tour como um evento, o próprio evento, porque nós temos a paixão pela modalidade, pelo indoor cycling. E o que cativa as pessoas a virem a Águeda, não só por ele estar inserido no evento cultural, no Agita Águeda, é o espaço em si, é o local em si, é a forma como nós conseguimos dispor as bicicletas sobre o rio, temos um deck sobre a água, temos um palco dentro do Rio Águeda. Isso tudo em si, a cor, a adrenalina, isso faz com que as pessoas nos procurem. Depois também a união, o convívio, a partilha que nós, de norte a sul, conseguimos manter dentro do evento, faz com que as pessoas venham e consigam trazer as famílias. Vem gente de todo o país também este ano? Sim, temos desde Braga a Tavira, uma grande massa. Mais junto ao litoral, tivemos poucas pessoas do interior, mas de norte a sul do país temos pessoas. E instrutores que venham de fora? Este ano nós trabalhávamos com um método de treino que era uma marca conceituada no mercado. Este ano pensámos de forma diferente, daí o nosso slogan também ser diferente, a paixão que nos move a todos, neste caso o indoor cycling. Não olhámos a marcas e convidámos outros instrutores de outras marcas para que quem possa participar no evento tenha outro conhecimento, tenha outra oportunidade de pedalar com instrutores não só da marca que nós representamos. Mas há diferenças sim, na técnica? há diferença na forma como fazem a instrução do próprio raio, da própria aula. Há pequenas diferenças. Daí, este ano, optámos por 3 marcas. Virão um instrutor de Lisboa, o Paulo Esteves, e o Carlos Moutinho, de Vila do Conde. Virá o Vítor Hugo, de Oliveira das Meias, e o João Valente, do Porto. Virá o Mário Teixeira, de Penafiel, e a Misa Caetano, do Algarve, de Tavira. E depois, este ano, pela primeira vez, eu e o Humberto, aqui de Águeda.
Vamos pela primeira vez também instruir. Há alguma diferença na disposição das bicicletas relativamente ao passado ou vai continuar a ser utilizado o espelho de água para a parte da... Vai continuar a ser utilizado o espelho de água. Este ano temos ali um pequeno condicionalismo, que é a piscina. Foge-nos ali à ideia que nós tínhamos em criar ali um anfiteatro. Acaba por ficar sempre o anfiteatro, mas o terceiro patamar desse anfiteatro não o vamos colocar pelos condicionalismos que temos agora lá em baixo, mas terá sempre um patamar junto sobre a água, no primeiro deck, e as restantes bicicletas em cima. Quantas bicicletas é que vão ser montadas? Cerca de 300. Mais quantas águas é que vão? E é uma logística muito... Estamos a falar... Como é que vocês conseguem tantas Estamos a bicicletas? falar em 150 garrafões de água, estamos a falar em dezenas de caixas de fruta, fora outras ofertas. Estamos a falar num brinde que este ano será também uma caneca deste género, para 400 participantes. Tudo isto tem uma logística brutal. É fácil estar 4 horas em cima da bicicleta a fazer para um cidadão normal? Sim, sim. Quando se faz, lá está o slogan, a paixão que nos move a todos. Quando nós temos essa paixão, passa no instante. Ainda mais num sunset, que vai iniciar durante o dia e vai terminar à noite. Conseguir ver aquele pôr do sol que nós temos sobre a ponte, sobre o rio, pá, não há dinheiro que pague isso. A maratona vai decorrer de que horas a que horas, no sábado? Das 18 às 22. Toda a parte de montar palcos, decks, bicicletas, e será a partir de quinta-feira à tarde, também na sexta-feira. Som, vídeos, ecrãs, luzes. Por isso é que eu digo, não é uma maratona de cycling, mas sim um evento de cycling. E a participação na primeira pessoa, digamos assim, não é? Em relação ainda às inscrições, a maioria dos participantes, há participantes de todas as idades ou há uma faixa etária que participe mais? Felizmente, nós temos participantes de todas as faixas etárias, desde os 18 anos. Aliás, acabei esta semana, um aluno meu com os seus 72 anos irá pedalar também. Por isso já estamos a falar numa modalidade que é quase 100% segura, 99,9% segura, quer para as articulações, quer para qualquer tipo de lesão. É uma modalidade completamente segura. Por isso... Eu tenho uma última pergunta sobre o cycling, que tem havido crescimento nos últimos anos, contínuo, não? Falando por experiência própria, eu sou instrutor há 10 anos, felizmente estamos a falar numa modalidade de cardio, uma modalidade que nunca vai passar de moda, mas sim, porque as pessoas procuram o cycling no sentido de melhorar a sua condição física, melhorar a sua saúde, e estamos a falar, como eu acabei de dizer, de uma modalidade quase 100% segura. E sim, tem havido um crescimento. Dos meus 10 anos, pessoalmente eu não me posso queixar, Sim. Mas sim, tem havido sempre uma procura. Não há uma altura que quebra e depois volta a crescer, não. O cycling tem-se mantido sempre dentro daquela base, sempre daquele número de pessoas que procuram uma modalidade nesse sentido. Mário Carvalho, a associação já existe há quantos anos? Desde 2012. Sim. 8 anos. E tem tido atividade regular. Nasceu por que razão? Nasceu para levar as pessoas a praticar desporto, principalmente para organizar eventos desportivos ligados sempre com a bicicleta e com a natureza em Águeda. Nós começámos por criar provas de ciclocross, cicloturismo, clássicas. A clássica, exatamente, a Águeda Gold Race. A Águeda Gold Race, a Águeda Spring Classics, que é um nome que já é divulgado noutras modalidades, noutros sítios do país. Taças Portugal Ciclocross, Campeonatos Nacionais de Ciclocross, na Várzea. Ainda a Várzea não era como está hoje, não tinha aquele canal ali a dividir a Várzea. Pronto, e houve essa necessidade. E também para, não só em Águeda, mas em todo o Portugal, no Algarve, no Douro e no estrangeiro. Não é? Este ano vai ser giro porque vai ser a primeira vez do Friendship Tour que eu vou estar em Águeda. Porque nessas datas estou sempre com outras pessoas, nos Pirineus, ou nas Astúrias, ou nos Alpes, onde também organizamos esse tipo de voltas, é levar as pessoas a conhecer outros espaços. Então os objetivos da associação estão amplamente atingidos, não? Claro que sim, sim. E a vossa ação não se resume só à Águeda? Não, a Águeda
Águeda como foco principal. Esta atividade este ano será a única que nós temos na cidade de Águeda. Espero que no próximo ano continuemos a ter esta atividade e outras mais, caso haja sempre ligadas com o ciclismo e com a prática do desporto. Mas não é, temos outras em Portugal e em França, Itália, Suíça, Espanha. Se têm outros projetos, por além daqueles que têm estado envolvidos, há outros projetos em mente? Sim, os projetos estão sempre a crescer, estão sempre a aparecer. Agora, tem que haver uma série de condições de logística e apoio. Neste caso, com os últimos 2 anos, esteve um pouco estagnado, porque as viagens tiveram condições. Mesmo assim, conseguimos fazer, dentro de todas as limitações, conseguimos fazer algumas atividades. Para os próximos anos, propomos continuar em Águeda com o Friendship Tour, porque é uma prova, é uma atividade de sucesso, em qual eu me revejo e a associação se revê, porque leva as pessoas a praticar desporto ao ar livre. É sempre esses 2 fatores. Pode ser relacionado com o ciclismo, que é aquilo que nós propomos. Sim, haverá outros projetos. A vossa associação está muito centralizada na bicicleta, não é? É outra forma de utilizar a bicicleta, de promoção da bicicleta e também dos territórios? Sim, nós temos também projetos com bicicletas elétricas, com as e-bikes, que promove e é mais abrangente, abre o espectro e consegue levar mais pessoas a fazer mais coisas. Portanto, a nossa bicicleta de forma clássica, como começou a associação de provas clássicas de ciclocross, de estrada, de BTT, já se tem aberto ao cycling e às e-bikes. O próximo projeto, é criar circuitos de e-bikes off-road dentro da cidade de Águeda, da cidade do concelho, né? E que leva as pessoas a conhecer pontos que de outra forma não chegariam lá. Nós temos o Conselho extenso até Macieira de Alcoba e Urgueira, que é levar o desporto um bocadinho também para, lá está, a promoção do território e para a natureza, e não só a natureza, mas isso com vantagem para a promoção dos territórios. O desporto pode ser muito importante na vertente turística. Claro. Mas estes 10 anos da associação, há uma profunda diferença, porque há 10 anos as pessoas não estavam, digamos, não estariam tão predispostas, digamos, a aceitar uma associação nestes moldes. Não, nasceu um bocado de forma pioneira e com muitas dificuldades. Hoje, o Friendship Tour é uma lufada de ar fresco nisto. Acho que é muito giro as pessoas praticarem uma modalidade que praticam durante o ano indoor, e há um momento no ano em que vão praticar outdoor. E isso é fantástico. E consegue sentir os elementos. É o que nós sentimos no ciclismo. Sentimos o calor, o frio, a água, tudo, não é? Temos esse... É quase a experiência completa. De resto, se fôssemos falar das vossas experiências em cima da bicicleta por esse Portugal e o mundo fora, vocês têm... Eu gostava de vos perguntar uma coisa. Vocês têm isso escrito, vocês têm isso registado, vocês têm experiências registadas, porque no fundo isso é uma história que vai ficar. Sim, cada viagem é uma história diferente. Há imensas histórias dentro de uma história e as nossas viagens são incríveis nesse aspecto. Aconselhamos a fazer. É espetacular. Desde a última viagem que eu fiz, posso falar já sobre essa, que foi a travessia dos Pirineus. Começámos no Golfo da Biscaia, no Oceano Atlântico, ali em Saint-Jean-de-Luz, na parte francesa basca, e acabámos no Mar Mediterrâneo, em Rosas, perto de Girona. Portanto, são 700 km que nós atravessámos os Pirineus Atlânticos, os Mid-Pirineus, os Altos Pirineus. Pronto. Isso passa-se muitas histórias e fomos um pouco ao desconhecido, porque nenhum dos elementos que foram conheciam na totalidade esse percurso. E vai-nos aparecendo, vamos nos deparando com muitas situações, tanto geográficas como sociais, em que temos que resolver na altura, e torna-se engraçado, torna-se muito giro. Mas o fundamental nisto é levar as pessoas a praticar desporto, seja em Águeda, seja em Portugal, seja na Europa, ou em Marrocos, ou em África, como seja. Né? É levar as pessoas a praticar. Sim, e como eu disse há pouco, é uma outra forma de estar com a bicicleta e de Águeda estar associada àquilo que
que está há décadas que a caracteriza, são as bicicletas. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Boa sorte para o Friendship Tour e para o futuro da vossa associação. Está bem? Obrigado. Muito obrigado. Prosseguimos a plataforma associativa de hoje com a AMAR, a Associação Macietense de Assistência, Recreio e Cultura. Esta IPSS de Maciata de Voga presta serviço entre as respostas sociais, lar, centro de dia e apoio domiciliário. Temos connosco o Sérgio Manoé, dirigente da AMAR. Bem-vindo. Muito obrigado. A AMAR reclama há vários anos a ampliação da resposta de lar, estrutura residencial para idosos. Hoje ficou a saber-se que no Conselho de Águeda apenas os pioneiros foram contemplados. Foi apresentada alguma candidatura ao Governo? Foi. Nós apresentamos a candidatura porque houve 2 concursos. Um foi ao abrigo, através de uma fase inicial de um apoio dado pelo Montepio, uma determinada verba para distribuir pelas associações de IPSS todas do país. Nós fizemos a nossa candidatura e não foi aprovada, nós soubemos. E depois fomos ao PRR, ou melhor, não chegámos a ir ao PRR, explico porquê. Porque a AMAR está localizada e construída num terreno cujo dono anterior, vendeu-nos a nós, mas a outra parte do terreno ele fez um loteamento, tem vários lotes. E há casa de familiares na parte superior que estão uma num lote, outra no outro. O que é que acontece? Perante a Câmara Municipal de Águeda, o terreno está loteado. Quando nós fomos, nós inclusive comprámos 2 lotes que estavam a seguir à AMAR e quando nos apercebemos, fomos confrontados com este problema. O terreno não estava nas devidas condições como é determinado para efeito das candidaturas e ficámos preteridos para essa situação. Neste momento já estamos a tratar desse assunto, todo ele está a ser tratado por uma senhora solicitadora aqui em Águeda. Pensamos que até a final de agosto fica tudo 100% resolvido e vamos avançar para o projeto que já está mais ou menos falado com o Gabinete de Arquitetos e de Engenheiros do Porto, que nos vai custar cerca de 25.000 euros, e com essa, então sim, viremos preparar-nos para, eventualmente, quando surgir novos concursos, estarmos previamente defendidos. Porque a razão dos pioneiros terem, e bem, ainda bem, terem sido contemplados resulta de um fator, é que a candidatura deles foi alicerçada em todo um trabalho, já tinha 3 anos de existência. Portanto, não foi uma coisa como aconteceu à maioria das instituições, foi tudo a correr atrás do prejuízo, digamos assim. Há boa maneira do Estado publica hoje para ser amanhã. E nós andamos todos a correr. De qualquer forma, pronto, estamos a trabalhar nesse sentido. Porquê é tão importante a ampliação do lar? É importante porque o lar está contemplado para 16 pessoas. E as estruturas de uma instituição IPSS, a da AMAR ou qualquer uma, se não tiver no mínimo 25 utentes portanto é lar, a probabilidade de viabilidade é mínima, para não dizer 0. Porquê? Porque os custos não param de aumentar, os combustíveis, a alimentação, tudo isto são todos estes, o salário mínimo nacional, porque grande parte dos colaboradores destas instituições estão todos oferecem todos o salário mínimo nacional. Nós temos feito uma política de cada vez que é aumentado, aumentamos a parcela igual para todos os funcionários, para evitar que uns ganhem, aproximem-se dos outros e depois desmotivam o trabalhador. Portanto, os valores do aumento de 40 euros, que foi o caso, foi dado a todos os funcionários da instituição este ano. E isso também nos vai obrigar a termos um aumento de custos no fim do ano em despesas pessoal de cerca de 20.000 euros. Sim. Logo, precisamos de acrescentar. Para quê? Para termos possibilidade de que este acréscimo de pessoas nos permita ter outra obtenção de fundos que compensem, porque, repare, nós temos cerca de 28 trabalhadores, nós com mais 10 pessoas, mais 10 utentes, no mínimo, poderemos precisar de mais 3, 4 pessoas. Está a ver? Há aqui uma desproporção entre o crescimento da receita e da despesa. A alimentação também não há de ser por aí além muito mais, porque quem come faz para 10 dá para 11. Isto é a gíria do povo que fez isto. As viaturas, vão com 3, vão com 4. Portanto, a situação... É uma questão de rentabilizar. Isto é, no fundo, a ideia que nos assistiu a esta direção foi sempre gerir aquilo como se fosse uma instituição privada para dar lucro. Mas a AMAR já reclama esta ampliação? Há muitos anos, porque ela desde o início foi um erro fazer aquilo sem ampliação. E nós gastámos 50.000 euros a comprar os terrenos anexos para podermos ampliar. Porque, inicialmente, ao oferecerem o levantamento daquilo, aquilo foi, que não é para 20, o aumento não é para mais 10, é para mais 20. O aumento
está previsto é para mais 20 anos. Eu falo em 10 que já dá, mas 20 então será ótimo. O edifício em si, parte do edifício e entrar no terreno do vizinho. Não pode. Portanto, tivemos que comprar o terreno ao senhor, não foi um preço bom para nós, foi o preço possível, para ele que vendeu foi barato, para nós comprarmos foi caro. Claro que ele também estava condicionado, não é? Mas aí há uma questão de sustentabilidade da própria A associação. base da situação é esta, é a sustentabilidade da Mas instituição. a própria sociedade pede também essa resposta. Claro que sim, também nós temos procuras e temos desviado imensas pessoas de lá, passando a Casa de Misericórdia, olha, algumas até o Filipe, que é o Presidente da Assembleia Geral, que tem muitos contactos, e presta essa informação, vão para lá e vão para outros sítios e para a Fundação, pois nós não temos. No centro-dia não temos problemas, no apoio a domicílio também não. Agora, no lar temos. O centro-dia já recuperou Já. da questão da... Não. O centro-dia tinha 30 utentes antes da Covid, agora tem 12. E não é fácil que volte aos tempos que tinha. Porquê? Porque muitas pessoas foram para casa, os familiares habituaram-se a tê-los em casa, começaram a fazer contas, provavelmente um ou outro deixou de estar a trabalhar para tomar conta, e o valor que eles nos pagam para os lá ter todo dia, é uma mais-valia que eles ficam para casa para ajudar a família, porque muitas das pessoas, como nós sabemos, que estão nos lá são pessoas muito carenciadas, não é? Financeiramente, são de famílias com limitações financeiras, não abunda dinheiro, é o dinheiro muito bem gerido também para a vida deles. Logo, essa situação ali, no centro-dia, resultou disso. Temos 12, temos procurado que vá devagarinho mais, mas eu penso que um dia os centros-dia irão cada vez ter menos pessoas. O que vai ser o apoio a domicílio. Porquê? Porque tem a pessoa em casa ao pé da família, basta que esteja um familiar em casa e desloca-se lá. Vocês têm também essa valência, aliás, a AMAR tem essas três valências. Temos as três valências e de facto é aquela que nós... O centro-dia e o apoio domiciliário. Mas o apoio domiciliário sente hoje que é mais procurado do que era... Eu penso que cada vez mais vai ser mais procurado, porque as pessoas, voltamos sempre àquilo. Muitas das pessoas que têm familiares no centro-dia, com o tempo reformam-se, ou ficam a tomar conta dele em casa, ou se tiverem a possibilidade de lá ir o centro-dia para a higiene, para a alimentação, etc. Está a ver que há aqui uma... E isto demora o seu tempo, para anos, este choque. Porquê? Porque eu acho que a Covid foi muito mal, mas em muitos aspectos fez abrir os olhos a muita gente, fez-los ver de uma ótica diferente familiar. E isso também levou a que eles agora dizem, agora vai para o centro-dia para quê? Pois também, atenção, também outra questão aqui, foi a morte. Não é? Também houve pessoas do lar, do centro-dia e do apoio que morreram, entretanto. Não é? Sim. Vocês tiveram casos de Covid? Tivemos de uma vez, duas vezes. Primeira vez tivemos um número elevado, foi controlado, dominou-se, ficou resolvido. Da segunda vez foi mais restrito, foi cerca de 3 pessoas do lar até. E supõe-se, foi lá dentro, terá serido eventualmente uma funcionária que teria contagiado e que transmitiu. Nós não vamos resolver nada com isso. Pronto, sim, obviamente, também é uma situação difícil é muito difícil. E isso aconteceu, foi transversal na sociedade portuguesa. E depois também, quando se falava muito, as pessoas já estão na fase de sair de dentro dos edifícios e ir para o lar. É tudo muito subjetivo, porque vão à casa de um familiar, basta que esteja lá infectado, transmite, ela chega ao lar, transmite aos outros todos no instante. E nós não controlamos, porque aquilo não traz uma informação que está com Covid. A gente só dá por quando a pessoa tem os sintomas e é alertado, fora isso não. Claro. E esse é um dos fatores que nós procuramos. Nesse aspecto, somos e continuamos a ser muito rigorosos. O Bispo de Aveiro, no aniversário de uma instituição congénere, de Águeda, referiu que as IPSS vivem um momento difícil, particularmente difícil, para a sua sustentabilidade. Concorda? Totalmente, não é difícil, é muito, muito difícil. Porque nós, ainda voltando ao problema dos custos, da inflação, os combustíveis subiram brutalmente, a alimentação subiu, a manutenção das viaturas, nós temos 9 viaturas, que também têm a sua manutenção, pneus, gás, óleo, mudanças de óleo, revisões, tudo isso custa dinheiro. Depois, energia elétrica, o gás, as despesas diárias de fraldas, tudo isso aumentou os preços, tudo aumentou. E as comparticipações do Estado continuam a ser o mesmo valor que quando eu lá entrei ainda não havia Covid. Há quantos anos? Pois já, vai fazer 4 anos este ano que a gente lá está à direção. Não subiram nada. As comparticipações do Estado? Não estão. E com a atualização do ordenado mínimo as coisas ainda foram... De que maneira? Mas onde é que a AMAR vai buscar o dinheiro? Olha, a AMAR vai buscar o dinheiro ao que recebe da comparticipação que o Estado dá, é óbvio.
mais aquilo que depois os utentes que lá estão pagam, porque há uma complementaridade. O Estado paga uma parte da compensação, mas o outro valor é pago pelos familiares. Sem ERP é uma coisa, sem lar é outra, sem centro é outra. Mas não tem faltado mais a componente familiar também? Ou seja, a componente familiar também não tem sido... Não, porque eles têm que pagar, porque se não pagarem, o que é que a gente vai fazer? Não os pode lá ter, não é? Infelizmente, a verdade é este facto. Bem, é um bocado frio, às vezes nós falamos isto em sentido humanista, mas a realidade é só uma. As pessoas estão lá, são pagas para trabalhar, e se não estiverem lá, como é que a gente faz? É evidente que nós, da direção, herdou um determinado valor, que já havia implicações, isso está no site da AMAR, é domínio público. Temos procurado gerir para não lhe mexer muito, já mexemos alguma coisa. De qualquer forma, já, desde que para lá fomos até agora, já... Olha, alterámos o sistema informático. Comprámos teve sistema de ar-condicionado no edifício todo. Montámos sistemas de painéis solares para reduzir o custo do gás no aquecimento da água. Tem os painéis fotovoltaicos agora que acabamos de montar, que já estão a produzir energia elétrica para reduzir a fatura da energia, para podermos pôr a trabalhar o ar-condicionado para minimizar o custo. E agora vamos pintar aquilo tudo de novo, por fora aquilo está um bocado perigoso. Também vamos lá para o tijoleiro antiderrapante numa zona, porque aquilo é muito perigoso. E as pessoas às vezes vão lá para tratar de assuntos e são sujeitos a dar uma queda desconfortável. Pô, tivemos a sorte de que a Rei Igreja nos vai oferecer a tijoleira. Venha já a Rei Igreja por essa oferta. A tinta é uma pessoa que vai, pronto, que paga, vamos-lhe pagar, mas ele depois diz que vai dar uma lembrança, esperemos que sim. E também durante a Covid também recebemos alguns patrocínios. E é engraçado. A sociedade ainda colabora bastante com as IPSS? Nós ali, vamos lá ver, eu não sei das outras localidades, aquela sei que a colaboração não é mínima. É verdade, é mínima. Não sei, há localidades que eu considero que são espetaculares, há aquelas que não são. Depende do bairrismo que é da localidade. E nós, nesse aspecto, acho que são mais os que falam menos bem dos que falam bem. E é sempre muito complicado estas situações porque nos consegue agradar a uns e a outros. Mas procuramos fazer o melhor que podemos, porque efetivamente há uma situação que é muito importante no nosso órgão diretivo, é que as decisões são colegiais. A direção mudou há pouco tempo também? Não mudou a direção, mudou o presidente da direção. O presidente da direção. Ele renunciou, por fatores que, enfim, nós discordámos, o resto da direção não concordou, ele decidiu sair, respeitamos a decisão dele. Penso que hoje, se ele puser a mão à consciência, foi uma boa decisão que a direção tomou, não aceitar a ideia dele. Mas a instituição segue estável dentro do possível? Dentro do possível. Dentro do possível. No meio digamos, dos problemas atuais, como é que vê o futuro das IPSS? Assim, e o facto também das sociedades estarem cada vez mais desalinhadas, digamos assim, com as instituições? Isto tem que se ver, penso que de duas maneiras. Um lado é o Estado, outro lado é a sociedade civil. O Estado tem que pensar muito bem o que é que quer fazer às IPSS todas deste país. Não é só aquelas, são todas. Algumas já não recorreram ao banco. Isso é muito mau. Para pagar situações para não fechar. Isso não pode ser assim. Temos que refletir isso profundamente sobre isto. Ou o Estado valoriza e dá às comparticipações um valor mais justo. Não se está a pedir nada do outro mundo. O que é mais justo face à contingência inflacionista que nós estamos a sofrer. E já antes, porque estar a aumentar permanentemente os salários mínimos é um desafogo tremendo para uma instituição de solidariedade social, porque todos, grande parte, são salários mínimos nacionais. Portanto, o Estado é que tem que refletir bem o que é que quer. E a sociedade civil? A sociedade civil também tem que pensar bem, se quer que os seus utentes sejam cada vez mais bem tratados, também tem que participar mais. As pessoas têm que entender que têm que ajudar. Não estou a falar só o que tem lá o familiar e que paga X por mês, por esta... As outras pessoas também, dentro dos possíveis, têm que colaborar. Nós temos, por exemplo, posso dizer que quando foi do Covid, por exemplo, nós tivemos empresas como a Rodia, Prestimaco, Ferreira e Almeida, foram de uma simpatia incrível. A gente nem contava com aquilo, deram coisas, deram óleo, álcool gel, deram valores que foram interessantes. A Junta de Freguesia de Massinhada, dentro dos seus limites legais, ajudou-nos imenso. A Câmara foi, provavelmente, todos aquele que ajudou menos. Que ajudou menos. Mas podia ter ajudado mais. Mas não o fez. Nós também não vamos condenar por isso. Ajuda-nos de outra maneira, pronto.
A Câmara não. A ideia que tem passado não é essa, não é? Mas de qualquer maneira. É passado é que eles ajudam muito. De qualquer maneira, a pandemia também foi um grande problema. Foi, e é, porque não está tudo resolvido. E agora, depois da pandemia, guerra, é outro problema mais grave ainda. E atualmente com a inflação, ainda mais. Mas a AMAR vai continuar a estar sólida, conforme tem até agora. Quantos anos é que a AMAR tem? 91. Ora, não, deve ter 30 e tal anos. E pensam ter outras respostas sociais no futuro? Sim, com a ampliação, sim. Está previsto. Que respostas sociais? Estamos a prever criar ali uma situação de probabilidade das pessoas ficarem lá familiarmente, casal, por exemplo, de uma forma diferente. Enquanto que o lar, vamos ver, o lar tem quartos de uma cama, tem quartos de 2 camas e eventualmente terão quartos de 3 camas. Isto, em termos de intimidade, é relativo, não é? Eu tenho acompanhado um bocado e leio bastante sobre a segurança, os apoios sociais na Suécia e na Dinamarca. E tem visto coisas brutais, que não são baratas, é óbvio, mas que... Ainda temos a ler um artigo sobre, creio que é na Suécia, uma situação de condomínio, qualquer coisa espetacular. Portanto, são T0 ou T1 no máximo. Em vez de ser casinhas, é isto. Depois, o resto do chão, que é especialmente amplo, tem ginásio, tem piscina, é comum a sala de refeições, é comum as lavandarias, ou seja, o casal só dorme no primeiro, ou no segundo ou no terceiro andar, tinha mais 3 andares. O resto são, é o resto. Eu acho que isto, em termos sociais, é brutalmente diferente do que a gente verifica em Portugal. Sim, em termos sociais mas em termos de despesa também. Mas eu sei que em Portugal também há coisas dessas. Agora, o setor privado tem isso, começa a ter, ainda não tem, começa a ter. Eu costumo dizer que a AMAR vai ter que crescer. Se lá continuar a direção, não sei o que é que vai acontecer, a nossa direção já disse, a gente temos que aumentar isto, nem que a gente atravesse a cabeça num cepo, mas isto tem que andar. A tendência é para dar novas respostas e respostas cada vez mais qualificadas. Por exemplo, a ideia é fazer, por exemplo, lá um género, tipo uma biblioteca para conviverem, porque eles estão ali no centro do dia, estão todos. Nós temos uma fisioterapeuta, que é até a minha familiar, que vai lá quinta-feira de manhã fazer, mas tem um dia em que à tarde que eles rezam o texto, porque eles adoram rezar o texto. Nós temos que respeitar as opiniões de cada um. Claro. E para ter outras coisas, mas falta mais qualquer coisa. E mesmo estarem ali sentados a ver televisão, mais qualquer coisa, sei lá, uma mesa de ténis mesa, com aquelas idades e alguns que jogam. Mas criar novas apetências. Portanto, criar novas valências. Para os poder manter com mais vivacidade. Muito obrigado pela vossa nós é que agradecemos a vossa presença na plataforma associativa, que, digamos, a associação consiga atingir os seus objetivos, designadamente essa ampliação tão desejável. Lutamos por isso. Muito obrigado. Concluímos a plataforma associativa de hoje com a União Desportiva Morisquense. O Presidente da Direção é o nosso convidado, bem-vindo João Silva. Trata-se do Presidente em exercício há mais tempo no cargo entre os clubes de Águeda. Por alguma razão em especial? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite que a Soberania do Boa me fez pela pessoa de Augusto Semedo, que é uma pessoa com quem eu já falo sobre o desporto há imensos anos, principalmente desde que me lembre ser dirigente do União Desportiva Morisquense e também com algumas passagens também pelo clube. Os anos que me têm feito estar à frente do clube, eu acho que só tem uma palavra, que é paixão, preto e branco, que é um lema que nós colocamos neste momento tudo que é plataformas do clube, porque quem está hoje no futebol a este nível tem que ter uma paixão muito grande e dar do seu tempo, assim como os restantes elementos da direção, que me têm acompanhado nestes anos todos, de que, tendo paixão por aquilo que nós fazemos, é que nos leva a que a gente fique alguns anos no clube, apesar de... O João Silva já é Presidente há 20 anos, 18? 15, há 15. Estou no clube há 30 e Presidente de 15. Começou como seccionista e foi percorrendo... isso muitas vezes indicia que há dificuldade de renovação, que aliás que é uma questão que se coloca a muitas... Há quem diga até com alguma...
graça que é mais fácil entrar do que sair. Mas neste caso não é isso, é uma questão de paixão e de um projeto que tem alguma estabilidade, é isso? Sim, nós procuramos sempre nos últimos anos criar alguma estabilidade no clube. Nos primeiros anos, posso dizer que quando peguei no clube como presidente, que preocupei muito mais em fazer bons plantéis para ir atrás dos objetivos. De há uns anos para cá mudei esse sentido, digamos, de aposta, em que nós procuramos na mesma ter uma equipa competitiva, mas sempre, todos os anos, fazer melhorias no nosso estádio. E o facto é que de alguns anos para cá o estádio Manuel Castro Azevedo está irreconhecível, para quem se lembra dele, no início, quando foi construído. Irreconhecível, melhorou. Para melhor, exatamente, reconhecível para melhor. E procuramos sempre, quer os restantes elementos da direção, fazer sempre algo melhor para que quem pratica o desporto e para quem nos visita nos dê sempre parabéns pelas instalações, como tem feito até então. O que é que tem melhorado nas instalações nos últimos anos? Principalmente nos últimos anos criámos mais um campo, que nós tínhamos um campo de ténis que estava a ser utilizado em cimento. Aumentámos ao máximo, pudemos aumentar nesse espaço e criar mais um sintético para dar apoio aos nossos escalões de formação. A troca do sintético também, melhoramento na parte elétrica de iluminação do próprio sintético, quer no campo de 11, quer no campo de 5, construção do novo bar, criámos um posto médico para que também os nossos atletas sejam ali recuperados de uma forma mais rápida e que estejamos sempre mais próximos do acontecimento, como que criámos uma secretaria nas antigas instalações do barco que o tinha, entre outras que vamos fazendo sempre. Não é? Há uma promessa de uma figura grada do Marisquense e central do Marisquense para assistência de um terreno contíguo ao estádio para poder fazer um campo de treinos, um outro campo de treinos. Como é que está esse processo? Sim, esse processo da parte da pessoa que cede parte do terreno para a construção do campo está sempre disponível para fazer, e foi um projeto que eu já coloquei à Câmara Municipal de Águeda há cerca de 2 anos, mas que então foi chumbado porque era uma verba inavultada, mas é um campo que nos faz imensa falta porque nós somos um dos clubes do Concelho de Águeda com o maior número de atletas, a seguir ao Recreio de Águeda, e nós temos o campo já totalmente ocupado, por vezes os tempos de treino ou o espaço que é necessário para fazer os treinos nem sempre são as mais... A gestão é muito difícil, mas o que é que falta para... É difícil fazer um segundo campo? Não é difícil, o difícil, a gente sabe, os clubes não têm dinheiro. Nós, para fazermos ali um projeto, temos que ter um grande apoio da Câmara Municipal de Águeda e temos que fazer outras candidaturas ao Instituto Português da Juventude, entre outras que vão surgindo. Mas o facto é que mesmo para o terreno ser cedido, há ali situações que têm que ser resolvidas com a Câmara Municipal de Águeda, porque parte do terreno é de construção, tem que se criar acessos, isto custa muito dinheiro ao clube, porque a pessoa, é óbvio que se der um terreno também tem que ter algumas contrapartidas, e nós sozinhos não conseguimos fazer isso. Esperamos a boa vontade em breve que isso aconteça, porque nós temos mesmo urgência em criar mais um espaço para treinos, e visto que agora somos um clube, conseguimos a certificação das 3 estrelas, nós teríamos mais condições para ter ali outras condições para a formação. Para a prática. Essa certificação implica ou implicou o quê? Que transformações é que o Marisquense teve que ter para poder ter essa certificação? Bastantes. Eu lembro-me quando nós falámos da hipótese de criar o clube como uma entidade formadora, não tínhamos ainda a ideia do que é que o processo nos iria tirar de tempo. E foi um processo bastante longo, que tirou muitas horas às pessoas que fizeram parte desse processo. Foi um grupo que criámos dentro da direção, nem todos estiveram envolvidos nisso, mas tivemos que reorganizar métodos de treino, como parte de balneários, como salas de formação, de criar uma plataforma
ou nos nossos treinadores coloquem lá diariamente os treinos que estão a fazer. Ou seja, há uma panóplia de situações que tiveram de ter sido em contas e todas elas implementadas para conseguíssemos a certificação e também desde certificações do DAI, etc, etc. Essas exigências significam também mais despesa? Não significam mais despesa. É uma mais-valia para o clube. Eu penso que no futuro o caminho terá que ser por aí. E acho que mesmo uma entidade como a Câmara Municipal de Águeda deve olhar para os clubes do Conselho de que aqueles que realmente apostam na formação e que têm, e sejam entidades formadoras, também sejam mais apoiadas. E não olharmos só para que pensem que o dinheiro vai para os séniores, porque não é o caso do Mosquense, porque a formação é autónoma do plantel sénior, contas, como costumo dizer, contas à moda do Porto, que é formação, que é de séniores, é de séniores. Temos as coisas sempre organizadas, não temos tido problemas com ninguém que nos venha pedir o que quer que seja, e vamos sempre pautar por esse ponto, que é aquilo que nos faz estar no futebol. De qualquer maneira, a certificação, são poucos, aliás, os clubes de Águeda que estão certificados, significa que é um peso não só organizativo, mas também, ao nível de exigências, há também necessidade dos clubes se reajustarem, portanto isso traz as suas despesas. Não é? Exatamente, tivemos que reajustar a muita coisa, como eu disse há pouco, a parte organizativa foi a maior, desde criar um corpo clínico, com tudo desde nutricionista, médico, fisioterapeutas, massagistas, os treinadores terem a plataforma, inserir todos os dados na plataforma do clube, para nós termos acesso a essa formação toda. É uma formação, aliás, quando nós temos necessidade de a ter, isto tiveram custos, como é óbvio, para o clube. Tivemos que adquirir várias coisas para corresponder aos pontos que a entidade FPF nos pedia para conseguirmos a certificação, mas chegámos ao fim satisfeitos, porque foi mais um não digo uma batalha, mas digo mais um campeonato ganho. Por falar em campeonatos ganhos, não são só dentro do terreno, há outras características que normalmente identificam os clubes. A um dirigente com 30 anos de um clube, eu tenho que fazer esta pergunta: qual é a receita, digamos assim, para se manter a estabilidade que o Morisquense tem conseguido? Assim, o Morisquense, e desde que eu estou à frente do clube, e falo por mim, porque tenho a certeza que as outras pessoas assim sempre o fizeram, e há que dar mérito também a quem esteve antes de mim, acho que sempre fez o melhor e que pôde para o clube, mas cada um à sua maneira. Eu penso que é nós estarmos sempre com os pés bem assentos e nunca passar daquilo que realmente nós possamos fazer. Porque é óbvio que eu podia ter uma equipa sénior, e falando aqui no futebol sénior, ter uma equipa que chegasse e que dessas garantias que tinha já uma subida garantida, mas não podemos ir por aí, porque isto não basta só apostar em grandes jogadoras, há outros fatores por trás que têm que ser trabalhados. E nós damos mais importância aos outros pontos do que a este. E depois é as coisas correrem bem. Eu falo, por exemplo, na última época, é que nós tínhamos uma ideia, uma expectativa elevada, as coisas não nos começaram a correr bem no início, alguns jogadores que não corresponderam àquilo que nós pensámos que iam corresponder, algumas lesões de jogadores importantes. Eu ia falar nisso, porque na última época apanharam um susto. Foi mesmo assim, foi mesmo um susto que apanharam. A próxima, a ideia é lutar pela subida da divisão? Assim, eu espero lutar para o top 3. Estando no top 3 estou mais perto de subir, mas não é um objetivo que nós temos, é óbvio, e se subirmos vamos para um campeonato que a exigência é 2 vezes mais, se não mais. Vocês já sentiram isso? Já sentimos isso, mas é daquelas coisas, a nossa linha está traçada, mesmo que isso aconteça, nós não iremos fugir da nossa linha, porque nós sabemos que clubes que estão no Sab-Sega fazem apostas em plantéis muito altas mesmo, em valores. E nós temos que saber o limite até onde o Morisquense consegue ir. Porque há muitos fatores, que é a massa ativa, os apoios, e aproveito para agradecer a todas as pessoas que nos têm apoiado, das empresas a pessoas particulares que nos ajudaram nestes últimos anos, mas nós temos que saber o nosso limite. Eu não posso gastar Y quando Qual é o orçamento do Morisquense para uma época? Assim, eu falo no orçamento no global. Sim. Porque o orçamento, as pessoas pensam, um orçamento é X
estamos a falar só de futebol sénior, não. Mas posso dizer que o nosso orçamento ronda, com formação, futebol sénior e todas as despesas, ronda ali na ordem dos 90 mil, por aí assim. 90 mil euros. A maior fatia vai para os séniores, certamente, de qualquer maneira. Sim, também é de onde conseguimos obter o maior bolo de patrocínios. Por isso é que nós temos 2 divisões nas contas, de formação a formação, que é sénior, porque os apoios que nós temos estáticos no estádio é do futebol sénior. Os outros apoios que vamos arranjando para a formação são da formação. E vamos sempre fazendo melhoramentos. Estou-me agora a lembrar de um mais recente. Conseguimos agora adquirir 4 balizas rebatíveis, porque era uma coisa que nós tínhamos alguma necessidade de também criar ali alguma facilidade para que os treinos decorressem de uma forma mais rápida e também não andassem os miúdos com as balizas às costas. Segurança, e mais segurança. Isso também já foi conseguido. Nós ideias temos. A aposta na equipa B foi conseguida? Foi uma aposta ganha e é para manter. E porquê? E neste momento é um plantel, que o plantel sénior está praticamente fechado. Posso dizer que está 99,9% fechado. Foi um trabalho que foi feito pelo nosso chefe de departamento de futebol, o Cédric Castanheira, que é o vice-presidente da direção, juntamente com a equipa técnica, que também é para manter. Conseguimos manter uma base grande da época passada e fomos melhorar alguns pontos onde a equipa técnica achou que teriam que ser melhorados. A equipa B também conseguimos manter grande parte dos atletas que foram formados do clube e outros em clubes vizinhos, que não tiveram seguimento, digamos, para as equipas séniores, e nós fomos buscá-los para a equipa B, e o fruto disso é que este ano mais 2 jogadores da equipa B subiram à equipa A. Isto, 2 jogadores que são fixos na equipa A. No passado foram outros 2 também que subiram. Isto não quer dizer que durante a época, como aconteceu, houve situações em que houve jogadores da equipa B que foram à A. É mais fácil transitar de um escalão para o outro. Sim, e também houve o contrário. Ou de uma equipa para outra. Sim, e também houve o contrário. Os jogadores que precisavam de rodar foram fazer jogos já na equipa B. E o projeto aí tem todo o sentido. A aposta do Moreirense continua a ser a equipa B em detrimento dos júniores? Ou vai manter, os júniores vão regressar? Sim, neste momento nós não temos júniores porque a tal dificuldade em ter atletas de idade júnior. Como temos essa dificuldade, nós mantemos para já a equipa B mais uma época. Daqui no final desta época que vai se iniciar agora em setembro, vamos ver e analisar se temos novamente condições para manter a B e os júniores. Isso aí já temos número suficiente de jogadores júniores. Se não, também será uma equipa constituída por alguns júniores, como também aconteceu no passado. Alguns júniores, penso que tenham sido 6 atletas que fizeram parte da equipa B, com a idade de júniores, inclusive um atleta que estava na equipa A, que ainda era júnior primeiro ano, que era o caso do Ferreirinha, que entrou na equipa sénior há cerca de 2 meses da competição de correr, e de lá nunca mais saiu. Isto é sinal de que hoje os atletas, passando por a equipa B, já ficam preparados, mesmo jogando na 2ª divisão distrital, já ficam preparados para ir mais à frente disputar. Sente-se a falta de jovens no Conselho de Águeda já, não é? É normal. Isto porquê? Porque eu, como estou há 30 anos no clube, nota-se que de há uns anos para cá a juventude vai mais para a universidade do que há uns anos atrás. E indo para a universidade, e nós temos alguns atletas na equipa B com este ponto, que não podem vir aos treinos todos. E alguns acabam por ir para longe e não têm possibilidades de jogar futebol. E vai-se perdendo esses atletas, porque vão muitos com idade de júniores para as universidades, e isso faz sempre moça no Moresquense, como em clubes vizinhos, que também sei das dificuldades que passaram para terminar a época, e outros nem terminaram a época também pela dificuldade que tiveram. Não é? E a nível de escolas mais jovens, como é que vai a formação do Moresquense? Bem, recomenda-se. Acho que a formação do Moresquense mais jovem é uma formação já reconhecida, e sinal disso é jogadores que saem dali para outros clubes que jogam em campeonatos nacionais e até assinam por outros clubes. Tivemos já alguns exemplos de atletas que já assinaram para a Académica, do Guimarães. Neste momento está um atleta que assinou para o Braga, do Taboeira, mas que iniciou também no Moresquense. Ou seja, é sinal que as coisas estão a ser bem trabalhadas. Não se calhar como a gente gostaria, porque se nós tivéssemos mais espaço físico
as coisas se calhar seriam trabalhadas de outra forma e se calhar os resultados seriam mais animadores. Mas dentro daquilo que nós temos, é sempre uma aposta que o Morisquense irá ter nos escolas de formação e no futebol 7, em que já fomos por 2 vezes campeões distritais. Então aí marcamos sempre uma diferença em relação a outros clubes, porque tentamos aí trabalhar uma forma ainda mais diferente em relação aos outros. Uma última questão. É hoje mais difícil gerir um clube, particularmente o Morisquense, do que era há 20 anos, 25 anos? Depende da perspectiva. Acho que foi sempre difícil. Tirando a parte financeira, em que se calhar há uns anos atrás era mais fácil arranjar donativos do que se arranja hoje. E as coisas também não eram tão caras como são hoje. Por isso é que nós temos que ir fazendo os ajustes. Nestes anos todos fomos fazendo ajustes consoante também as receitas. Porque se nós não tivermos as receitas de donativos e de patrocinadoras, nós também não podemos ir muito mais além do que aquilo que nos dão. Há menos receitas, mas mais atletas, é isso? Há menos receitas. Menos receitas e mais atletas? Há menos receitas e mais atletas. É óbvio que na parte da formação os pais participam com o pagamento da mensalidade e há um custo das inscrições. O restante é o clube que suporta. Mas depois taxas de jogos é o clube que as paga, mesmo da equipa B, que é uma equipa que não tem receita, tem só receita de domingo, peço desculpa, domingo, porque há jogos que jogam domingo, outros jogos são ao sábado. Sim. Praticamente não chega a pagar a taxa de jogo, nem a GNR. Isto foi uma situação que nós falámos com o Miragaia, da Associação Falabeira, de que acho que as equipas B deviam passar por um projeto à parte a nível da Associação Falabeira, ou seja, as taxas de jogos não deviam ter os custos que têm, porque são custos bastante avultados, porque as receitas são muito poucas. E acho que quem cria equipas B está a arranjar uma forma de os atletas não deixarem de jogar futebol. Isto devia ser visto de outra forma. E acaba por ser um escalão de formação também. Exatamente. Porque aquela fase de transição entre o júnior e o sénior, às vezes perde-se ali muitos. Nós estamos super contentes com o projeto da IBB. Acho que para o primeiro ano e para a primeira experiência correu-nos bem. E até se calhar outros clubes do Conselho de Águeda deviam também ter esse projeto, equipas B, a jogar numa segunda distrital, porque acho que era benéfico para todos. João Silva, muito obrigado. Esta conversa levava-nos mais longe, mas nós temos sempre o tempo contado. Muito obrigado pela presença aqui na Soberania do Povo. A plataforma associativa fica por aqui. Não se esqueça que as associações de Águeda fazem parte da nossa identidade coletiva. São cá precisas, por isso envolva-se, colabore, participe. Obrigado por estar connosco. Até para a semana.